Bem-vindo a todos aqui no nosso podcast, aqui no podcast da Estácio Belém, curso de Direito aqui presente nesse podcast, fazendo essa apresentação e trazendo uma convidada muito importante para mim, é uma amiga pessoal, mas aqui também está presente uma profissional de destaque aqui em todas as discussões que são muito típicas desse encontro entre antropologia e o direito. Essa é a nossa proposta, é trazer um pouco esse diálogo para nos instigar nos tornar cada vez mais curiosos sobre as potencialidades do curso de Direito. Eu acho que a nossa convidada, Valdilena Assunção, é a pessoa perfeita para dialogar conosco, porque ela tem uma jornada que passa por muitos campos de saber, porém no direito, ela encontra a sua perfeição, vamos colocar assim, instrumentalização máxima. E depois, no curso de antropologia, desenvolvendo cada um desses temas. Então, ela, enquanto profissional desse campo, vamos dizer, híbrido do direito e da antropologia, ela pode falar muito conosco sobre todos os temas que são tão caros a esses diálogos. Valdilena, eu quero agradecer você estar aqui e eu queria te instigar com essa conversa. Quem é você? Por que você parou no curso de Direito? Por que você chegou até o curso de Direito? Como esse curso de Direito complementa a sua jornada? Bom dia a todos, todas e todes. Bom, o curso de Direito, ele chegou na minha vida, ele chegou porque eu tenho uma primeira graduação, né? Que é a graduação que eu exerço, que eu sou assistente social de formação, né? Eu vim da área da saúde, no sentido assim, porque eu trabalhei muitos anos na área de enfermagem, né? Que eu sou técnica de enfermagem. Eu tinha um sonho na época de ser médica. Só que os caminhos da vida da gente não trilharam aquilo que eu tinha almejado. Então, eu acabei sendo técnica de enfermagem, profissão que eu amo, tudo que eu sou, eu agradeço muito a enfermagem. E com quase 30 anos, lá com os 28 anos, eu entrei no curso de serviço social. Resolvi fazer serviço social porque eu queria para a área da saúde. Eu queria dentro da área de serviço social para a saúde. Só que quando eu cheguei no serviço social e fui para o campo de estágio, que é o campo de estágio que vai dar a afinidade do aluno, eu fui perceber que não tinha nada a ver esse meu olhar referente ao que eu queria. E aí apareceu a oportunidade de um campo de estágio na área jurídica, que foi o meu primeiro estágio na área de serviço social, na área da justiça, foi na vara de família, daqui de Belém. E eu iniciei essa jornada com a linguagem, né? Que essa linguagem são os conjuntos de representatividade, né? Que aí eu estava nos espaços do tribunal, eu incorporava toda aquela vestimenta dos tribunais e estava diante das lides, né? Uhum. Mas do aspecto social. Aí eu tinha contato com advogados, com promotores, com juízes, e aí eu participei a incorporar essa linguagem do direito. E aí começou assim. E Mas, daí, desse processo, eu acabei indo para onde? Para a vara de violência contra a mulher. Nesse daí, que aí eu fui perceber que não era bem não era bem a saúde e que eu poderia contribuir muito mais, né, para a sociedade se eu me apropriasse mais dessa linguagem do direito, né, dessa formação. Mas na época eu não pensava tanto em formação, eu estava concluindo o curso de serviço social. E nessa história, eu concluí o curso de serviço social em 2006. 2007 aí estudei 2007, 2008 eu passei no concurso da Federal. Quando eu entrei olha que as coincidências da vida. Quando eu entrei na Universidade Federal do Pará, que foi o primeiro concurso que eu passei, né, como assistente social, eu fui trabalhar com grupos de baixa renda, que é os grupos vulneráveis que era a aplicação da assistência, da assistência estudantil, que era porque a universidade ela incluía os alunos, mas era preciso ter a permanência. Que eu fui perceber que na aplicabilidade da política pública a gente tem que ter a compreensão mais dessas instruções normativas do direito, porque o que acontece muitas das vezes as pessoas desconhecem os seus direitos, né? E aí, de alguma forma, eu queria que esse curso me promovesse possibilidade de contribuir muito mais dentro da minha prática profissional como assistente social para garantir direitos das e pessoas. isso é algo que eu vejo muito na formação. A minha mãe
também se formou em Direito, foi bacharel em Direito, se formou também numa uma idade já avançada, acho que próximo aos 50 anos ela estava se formando, e entre os 50 e 60 anos. E ela falava muito sobre esse impacto que o curso de Direito tinha. Mesmo se você não vier a trabalhar no campo do direito, você aprende muito sobre os caminhos para lutar pelos seus direitos, no sentido dos direitos subjetivos. Aham. E isso era uma coisa que é algo que eu falo muito para os nossos alunos. O curso de Direito instrumentaliza para que você possa lidar com essas demandas. Mas mais do que isso, ele te dá uma certa confiança de que você tem espaço na sociedade, que você é capaz de exercer essa potência de questionamento, de criticidade. Então, o curso de Direito, mesmo que você não venha exercer ele profissionalmente, ele complementa a sua formação. Ele tem uma dimensão existencial, vamos Eu colocar já assim. penso, mas eu vou discordar no sentido assim. Sim, Porque, embora eu, por exemplo, eu não tenho OAB, né? sim. Eu tive outras prioridades, porque como eu já estava concursada como assistente social, mas eu me considero uma operadora do direito. A partir do momento que eu me aproprio do conhecimento que eu adquiri na universidade, que eu me formei em direito com 40 e poucos anos, eu estou com 50, né? Me formei com 41 anos, me formei em direito. Mas a linguagem que eu me apropriei, eu utilizo esse conhecimento em benefício da minha prática profissional. Por quê? Porque o que mais nós trabalhamos é com documentações. Sim. A gente tem que elaborar parecer, a gente tem que elaborar relatório, entendeu? A gente tem que lutar pela não violação dos direitos, e para isso você precisa fazer documentos técnicos. Sim. E você utiliza, então eu me considero, embora não seja assim, não tenha a OAB para advogar a defesa, no sentido assim, de ganhar honorários. Eu não ganho honorários, eu sou funcionária pública. Mas essa minha formação me permitiu ter mais instrumentalidade no sentido assim de ter um olhar em várias dimensões, um olhar social, um olhar do aspecto do direito, não apenas do direito, da questão do direito material, mas dessa subjetividade de respeitar as diferenças, que é essa que é a questão que eu luto nessas formações, né? Empoderar pessoas que a gente é capaz, sim, e deu possibilidade nesse campo de estágio de poder abrir mais possibilidade de conhecer mais pessoas do ramo, né? E, por exemplo, eu sou assistente social, mas eu trabalho direto com a Defensoria Pública, com o Ministério Público. Então, não é uma coisa que foge muito. Às vezes as pessoas acham que formar em direito é você seguir um caminho de o É o quê? caminho da advocacia. Da advocacia. E não é só isso, muito pelo contrário, né? Existem concursos aí que você pode ser um analista judiciário, você pode trabalhar com assessoria, né? Você pode contribuir de várias formas, não necessariamente na área da advocacia. Sim. Então, eu não advogo, mas essa minha formação me permitiu ter um bom currículo nessas minhas trajetórias, por exemplo, a possibilidade, por exemplo, se for ver, eu tenho o meu currículo que eu coloco no Sougov, né, federal, que eu sou requisitada para trabalhar no órgão, entendeu? Por Aliás, isso quê? é bem interessante, viu? Pensar que a gente pode estar visibilizando nossos E, currículos para isso. e o interessante é dessa questão desse aspecto do direito é você possibilitar, mas do ponto de vista assim, eu digo, o direito ele tem um senso ético de quem aplica, porque tem uma finalidade. Eu não penso no direito no sentido de dinheiro, né? Eu penso no sentido mesmo do cunho social mesmo, da luta pelos direitos humanos, da luta pela efetivação de um grupo social que muitas das vezes está na margem da sociedade. Sim. E Eu é, vou fazer uma consulta aqui, eu vou lhe interromper, mas porque eu preciso muito ler o título do seu trabalho como graduado em Direito, porque eu tive a honra de e que participar da foi. banca. E você falando aqui me inspira a nos lembrar. A sua graduação em Direito, ela teve como título do seu TCC Ações Afirmativas para a Formação Superior Diferenciada, a formação superior dos discentes indígenas nos anos 2010 e 2015. E quem orientou você foi o meu também amigo, professor Alberto Papaléu Paz. Eu queria que você falasse um pouquinho, já que a gente está falando, sobre
Por que desse tema especificamente, dentro desse campo que você fala sobre o respeito da diferença, você fala sobre até a possibilidade de atuar como aliada no empoderamento desses grupos, por que esse tema? Por que levou a escolher este tema especificamente? É assim, é porque assim, como eu tenho esse viés eu me coloco, eu coloco da minha trajetória de vida, né? Porque eu sou do grupo de um grupo social, eu sou mulher, sou da periferia e sou negra. Sim. E aí a gente tem a questão da identidade. O que é a identidade? É a proximidade com determinados grupos sociais que passam por algumas situações de violações de direitos. E aí isso inclui indígenas, isso inclui pessoas negras, isso inclui criança, adolescente, isso inclui idosos, isso inclui o grupo LGBTQI+, entendeu? São grupos sociais que, de alguma forma, precisa dessa visibilidade, eles acabam sendo invisibilizados no sentido assim do próprio racismo institucional, né? Que inviabiliza de que as pessoas consigam almejar, galgar, digamos, ocupar os espaços. E aí é interessante que quando eu fui escolher esse tema, eu primeiro parti de dois temas. O tema inicial que eu queria trabalhar, dentro da violência doméstica, que do serviço social, eu formei falando da Lei Maria da Penha. E aí eu queria trazer a Lei Maria da Penha para a questão das mulheres trans. Só o que aconteceu, como era um tema muito desafiador e as pessoas não estão acostumadas a orientar sobre a questão das diferenças. E aí foi que disse assim, olha, mas tem ações afirmativas. Como eu já tinha sido aluna do professor José Cláudio, o professor José Cláudio, ele traz esse tema, porque foi um dos professores, ele foi meu professor... foi um professor e também ele atuou nessa questão da luta pelas questões da inclusão de grupos sociais dentro da universidade, que é a questão do indígena, que é a questão de quilombola, que são as vagas reservadas. E aí eu achei interessante, como eu já estava na época na UFPA, já trabalhava com ações afirmativas lá de transferência de renda, que era o Bolsa Permanência, eu resolvi, então eu vou pegar aquilo que eu vivencio, né, que eu observo dentro da universidade e vou falar da importância dessas ações afirmativas voltadas pro indígena, né? E fez trabalho de campo. Aí, lógico, eu fiz trabalho de campo, fiz as entrevistas, porque quando você trabalha... foi um trabalho feito com eles. Aí eu fui trazer essa leitura do direito, que quando uma lei ela é sancionada, ela vem de um projeto de lei lá do Congresso, que passa por toda aquela aprovação, ela não apareceu do nada. Daí a necessidade da questão dos fatos sociais, que a própria sociologia já traz, porque são demandas que vêm da sociedade. E quando chega a ser o direito, ele vai passar por um processo de mobilização social. Então, houve uma luta muito grande desses grupos sociais para que eles tivessem o direito assistido, que é o olhar das diferenças. Porque as pessoas elas não estão nas mesmas condições. E tem que olhar essas diferenças para que ela consiga alcançar altos voos, no sentido de poder ocupar esses espaços. E o papel das políticas públicas para a realização e aí dos foi direitos. por aí que eu resolvi. Eu digo, não, eu vou unir o que da minha prática profissional como assistente social. Aí daí, como eu te falo, eu nunca consigo desarticular. Não é uma coisa, direito é uma coisa, serviço social outra, até a medicina é outra coisa, ou a contabilidade não, porque tudo tem essas engrenagens, tem uma normativa, tem uma instrução, tem uma técnica, tem um documento técnico, e você tem que ter essa leitura. E essa instrumentalidade, o direito me permite ter essa leitura. E aí foi que eu resolvi. Eu digo, não, vou falar dessas ações afirmativas, vou falar de como se deu essa mobilização toda da luta pelo direito à educação, que inclua grupos sociais, e entre eles os indígenas. E aí eu fui trazer, né, através desses meus interlocutores, que contaram essas histórias dentro Aí eu fui trazer a questão do que é justiça, né? Aí eu comecei falando o que é essa justiça, o que é essa justiça social, né? E aí fui trabalhar os princípios constitucionais. Então eu me senti muito realizada quando realizei esse trabalho, né? E no dia da tua apresentação a gente via muito dessa tua emoção, inclusive por conta da plateia que estava presente, que estava lá se realizando contigo, de certa forma, né? E isso é um momento muito bonito na defesa dos trabalhos em direito, principalmente quando eles tocam em grupos vulneráveis. Sim, porque sim. ainda existe esse elemento simbólico de Sim. visibilidade, de construir uma aliança, de fato, porque tu estás ali como um aliado da causa Sim, indígena. da causa indígena, sim.
E aí eu me lembro que a dificuldade do campo. Na verdade, o campo, quando eu fui escrevendo esse TCC, né, esse trabalho de conclusão, aí eu fui percebendo assim, gente, o viés que eu levei para o direito. Né? Eu não fui para porque assim, você tem direito civil, você tem direito criminal, você tem os direitos humanos, você tem vários viés do direito, né? Tem o direito tributário, tem o administrativo, e aí eu fui para a linha mesmo dos direitos humanos mesmo. Fui para a linha mesmo dessa aplicabilidade, do respeito às diferenças. E aí eu fui caminhando, fui seguindo, que isso chegou até o mestrado, né? Sim. Que aí é uma outra história. É uma outra história. E assim, para falar um pouquinho do teu mestrado, do teu doutorado, eu queria anunciar que nós vamos estar entre o dia 18 e 21 vivendo a Semana dos Povos Indígenas aqui no Pará, que é um desdobramento da campanha da Fraternidade da CNBB, surge enquanto um desdobramento dessa campanha da Fraternidade, mas aqui no Pará, esse ciclo de eventos que vão acontecer entre o dia 18 e 21 tem como tema Pará é território indígena. E eu achei muito interessante essa afirmação. É uma afirmação poderosa. Pará é território indígena? Vamos transformar isso numa pergunta. Qual é o teu ponto de vista com relação a isso? Na verdade, não apenas o Pará, mas o Brasil como um todo é um território indígena, né? Porque se você vê os processos sócio-históricos da forma que quando os portugueses aqui aportaram, os indígenas já estavam aqui. Foram Né? O recepcionados que pelos. está vendo a questão do Pará, eu vejo é um processo de luta constante pela garantia do reconhecimento do território. Então, o Pará é sim uma terra indígena, assim como outros estados da federação é uma terra indígena. E aí eu vejo assim muito com uma luta desses grupos sociais para esse reconhecimento, entendeu? E não é uma luta muito harmônica, né? Nesse Sim. processo. O Pará ele é uma terra indígena, mas é uma terra indígena que tem que lutar por esse reconhecimento, que é o reconhecimento dos territórios, né? E é isso que é interessante do direito, porque vai muito pelo viés da antropologia. Porque, por exemplo, Requisita que tu tenhas também essa aí perspectiva. acaba entrando na intervenção do Estado para o reconhecimento de tornidade, tem que passar pelos laudos antropológicos, né? E aí, Se por a, coincidência, não por coincidência, você pediu em determinado momento que você iria ser antropóloga, e iria fazer o mestrado em antropologia com sangue nos olhos também, mas muito com brilho nos olhos, porque você se encantou por esse campo de saber. E nessa perspectiva, ainda pensando na Semana dos Povos Indígenas, em um Pará que seria um território indígena, né? Nós temos a Secretaria de Estado dos Povos Indígenas a CEPI. promovendo a CEP, promovendo esse tema, trazendo muitos artistas, inclusive artistas de origem indígena, aqui para se apresentarem, para dialogarem. E chega o dado que aqui no Pará nós temos registrados 57 povos indígenas. 57 povos indígenas, cerca de 81 mil indivíduos estão aqui no Pará. Nós somos o sexto, na verdade, em população indígena, mas com essa representação tão forte, tão poderosa que é a Amazônia, Sim, né? sim, E sim. aí você traz essa perspectiva de que, para falar de território, eu sou levado a um outro campo do direito, que é o campo do laudo pericial. Uhum. O que que tu pode falar um pouquinho sobre esse elemento do direito pericial, ou do campo do laudo pericial? É assim. é, Como eu falei, eles, na verdade, os indígenas aqui estavam. Então, os territórios são deles. O que está havendo no processo é de luta por reconhecimento desse território. Porque o território é a alma, a essência, entendeu? Sem esse reconhecimento de território, é como se eles não. É como se fosse invisibilizado, né? Como se fosse apagar uma história. É uma sentença de morte? De certa forma, sim, porque é espiritual, essa proximidade
do indígena com o seu território, ali tem a sua história, ali tem a sua cosmologia, ali tem os seus sistemas jurídicos, porque existem vários sistemas jurídicos, né? Então, nós temos mais de 350 etnias pelo Brasil e cada um tem a sua maneira de se apropriar dos seus saberes, das suas individualidades étnicas, né? E aí, quando você vê que para ter um reconhecimento de território tem que passar por uma lide, por um processo judicial em que o Estado reconheça que aquele território é de uma etnia A, B ou C, e aí acaba mediado por um documento, né? Que é construído junto com eles. Não para eles, mas com eles. Das terras tradicionalmente ocupadas. Aí passa por esse viés. E aí a pessoa vai fazer esse documento, que é uma elaboração bem técnica, teórica, né? E que é um documento bem robusto, né? Para lhe comprovar mesmo que aquela terra pertence a determinada etnia e que tem que respeitar aquele espaço territorial que ali está. Você colocasse um elemento bem interessante. É um documento feito com eles, ou seja, não é um documento de autoridade, é um documento de diálogo. Sim, sim. E esse processo de diálogo só pode ser feito, principalmente quando a gente demanda a ação, a leitura do profissional do direito, ele vai ler a fala do outro. E essa fala vai ter elementos próprios, vai ter signos próprios, vai representar um outro mundo, que, querendo ou não, são mundos diferentes, né? São realidades que se apresentam com muitas especificidades. Eu acho que esse é o grande desafio do lado antropológico ou da perícia antropológica, ou o desafio de fato, essa perspectiva técnica de como redigir, como escrever esse documento. Eu acho assim, quando eu fiz o direito, tem as séries iniciais, né? Aí você tem as séries iniciais que tem a parte da psicologia do direito, tem a antropologia do direito, em que eu fui apresentada a Malinowski, através do professor, um amigo maravilhoso, que é o Jorge Luiz, né? Que é muito meu parceiro nos artigos que eu publico, referente a laudos antropológicos, e que você vai trabalhar essa proximidade da linguagem. O que nós buscamos, e que seria interessante nessa formação, eu creio que essa instituição deve primar, é esse respeito às diferenças, quando você acaba... não era... Eu entendo assim que não era preciso que você faça uma pós-graduação para falar do direito indígena, para falar do direito do idoso, para falar do direito da criança e adolescente, para falar do direito da mulher. Isso já tem que partir desse processo de formação na graduação, né, que é o desenho curricular, né? Ter esse contato com isso. Então, quando uma universidade ela se propõe a ter esse olhar de alteridade, quando você fala desses direitos sociais e direitos de grupos sociais, por exemplo, direito à questão da pessoa com deficiência, então são políticas públicas que podem ser implementadas, mas ele vem pelo viés do direito, que é a garantia de direito, para não ser só aquele direito formal. E aí, quando você faz, voltando para a questão do indígena, quando você faz um laudo nessa seara, eu digo que eu sou muito privilegiada pelo fato de ser antropóloga e ser formada em direito. E aí, quando eu vou me elaborar um documento, eu vou poder trazer as ferramentas da antropologia, ao mesmo tempo trazer as ferramentas do direito, porque quem vai ler é o juiz. Que muitas vezes esse juiz ele não tem uma formação em antropologia. E aí você tem que ter esse desafio de conseguir trabalhar as duas linguagens no sentido de promover direito para um grupo social que está sendo violado naquele processo. Né? Hoje, no Pará, nós estamos passando por um processo de desintrusão, né? Que é quando os indígenas estão voltando aos espaços que é deles originalmente. Não, é um processo que ele não é harmônico. Tanto que, quando eu fui escrever a minha dissertação de mestrado, eu falei da criminalização dos movimentos sociais e a prisão de lideranças indígenas, que é justamente quando se luta por um direito diferenciado. Como eu falei, nós estamos numa sociedade, os direitos são iguais, sim, os direitos são iguais, mas nós temos que respeitar as diferenças. Porque as pessoas elas não estão nas mesmas condições. E os indígenas, assim como os negros, passaram por um processo sociohistórico, né, que deixaram eles em desvantagem. Que até hoje é como se fosse querer vê-los como cidadãos de segunda classe. Não tem que ser assim. E aí, quando você faz uma formação com essa instrumentalidade, com esse olhar humano de alteridade, porque você pode se apropriar de um conhecimento como direito e não caminhar
no sentido de promover direitos, né? Tanto... Sim, até porque o curso de Direito, ele tem, a gente falou um pouquinho sobre, em conversas até anteriores, esse viés da elitista, né? E ele tem um elemento de autoridade. E esse elemento de autoridade, eu acho que ele chama muito o estudante, ele encanta o estudante de um jeito perverso, de que estar no curso de Direito é uma forma de você ter autoridade. Né? E aqui o diálogo, eu acho que no curso de Direito precisa ser exatamente de você se colocar ao mesmo nível que todos que os demais de produção de empatia, porque o direito ele se constrói de fato nas diferenças. Se nós pensarmos que o direito ele se produz a partir de desarranjos, de crises, de conflitos, como você está descrevendo com relação aos territórios indígenas, nós temos que a todo tempo estar produzindo linguagens de empatia. Linguagens de aproximação, não linguagem de diferença, né? E eu queria perguntar para ti com relação a isso, como é que está o seu doutorado? O que que você avança do doutorado, do mestrado para o doutorado? O que que você modifica? Que novos olhares você traz? Quais são os desafios? Você acabou de me dizer que você está próxima da qualificação. Quais são os desafios desse momento que é o momento do doutorado para você? Quando eu entrei no mestrado lá de antropologia, eu ia dar continuidade à minha pesquisa referente ao TCC, né, que é Ações Afirmativas para a Inclusão do Indígena nas universidades. Só que quando eu cheguei nesse processo, que são os caminhos, eu entendia que eu poderia contribuir de uma outra forma. Porque por eu ser assistente social e ser da área de saúde, eu tinha duplo vínculo. Eu trabalhava na universidade com ações afirmativas, mas também trabalhava no sistema penal, né? Sistema penal. E dentro desse processo de sistema penal, eu detectei que o indígena ali era apagado dentro desse processo de identificação da segurança pública. Eles eram colocados como pardos. E quando você invisibiliza uma categoria, porque para a política pública, infelizmente, coisificando a coisa, nós somos números. E se você não tem números, é que nem a questão do que a segurança pública que diz que tem os indicadores, né? Determinado bairro, qual é o maior índice de violência? Você vai ver pelo número de homicídio, número de roubos, números. Aí você trabalhar uma política pública e um planejamento para poder diminuir o índice de violência daqueles espaços. Exato, né? Exato. Né? E aí foi que, dentro do meu exercício profissional, dentro do sistema penal, por incrível que pareça, como é que as coisas elas vão caminhar? Eu digo, eu vou articular aquilo que eu estou exercitando, né? Que é dentro do sistema penal, mas eu vou continuar na área indígena, mas falar de uma questão que as pessoas não estão olhando. E é a questão da criminalização do indígena. E aí eu passei Aí a minha orientadora, na época, ela ficou, meu Deus, tu vai trocar teu tema, criatura. Não, professora, mas logo tu vai falar de... Aí, qual era o receio na época? Que eu fosse criminalizar mais o indígena. Como você vai apresentar esses números, você consegue... Agora a pessoa poderia localizar que existe acusações criminais relacionadas. Isso era uma forma de agravar os problemas que já estão sendo construídos. Qual é a estratégia para evitar isso? No conhecimento do direito, você vai saber que cada categoria tem direitos específicos e grupos sociais como indígena, né, como quilombosos, de Convenção 69 da OIT. E aí, Convenção 69 da OIT. Da Organização Internacional do Trabalho, né, que é um documento, né, que o Brasil é signatário, né, que é a garantia dessas diferenças, que tem grupos que têm que ser respeitados. E aí, quando eu iniciei esse processo de discussão, eu comecei de uma prática profissional minha, dizendo da necessidade, porque existia o Estatuto do Índio, a Convenção 69 da OIT, e precisava esse direito ser promovido, porque o direito ele acaba sendo uma coisa morta se ele não é exercitado, se o cidadão não recebe aquele direito, fica pelo formalismo. E aí eu iniciei um debate na universidade meio louco, né? Poucos na época, que era em 2017, né? Discutiu essa questão da criminalidade. Eu estou falando no norte, estou falando na região norte, porque lá no Mato Grosso do Sul, que o número de encarceramento era bem maior, essas discussões elas já vinham fervilhando, mas aqui no nosso estado ela estava invisibilizada por causa dos números.
ficava parecendo que não existia dentro que indígena não respondia a processo, que o indígena não ia preso. E dentro desse processo, lembra do território? Pará, como você colocou o termo aí? Pará, o quê? Território indígena. É território indígena, mas é um território de lutas para que esse direito seja assistido. Nessas lutas dos direitos, não estou falando sobre direito do território no sentido geográfico, mas no território no sentido da, Existência. da existência do ser. Direito à educação, direito à saúde, direito de ser respeitado dentro da sua língua. E aí, nesse processo, para garantir esse direito, muitas das vezes lideranças acabavam sendo aprisionadas. E aí que veio a questão de se discutir essa questão do avesso da história indígena. Mas por que o avesso? Porque o que mais se tem é livros de livros oficiais com a história contada por um não indígena. E aí eu iniciei o processo de debate a partir deles, com eles. O que eles achavam do tema, qual era a relevância também, trazendo a minha experiência prática no sistema penal, falando da necessidade de se discutir. E na época, quando esse tema foi debatido na universidade, aí tem a APE, que é a Associação dos Estudantes Indígenas, que aprovou a importância desse tema ser discutido. E que não iria criminalizar, na verdade, ia trazer uma situação que teria que se garantir o direito do indígena quando responde um processo criminal. Quantas e quantas pessoas estão na. E a perícia faz parte de um dessas ações. A perícia aí fui falar da questão de como é que os dados no Pará, né? Aí fiz um recorte de tempo e fui trazer a lei de execuções penais, o Estatuto do Índio, a Convenção 69, e fui trazer a história do Zaqueuara, né? Que foi uma liderança, que foi o Elton Suruí, que foi preso, que foi enquadrado em vários crimes que está dentro do Código Penal, e que teve uma luta muito grande para poder dizer que, na verdade, ele estava lutando pelo direito ao direito de existir da sua aldeia. E que muitas das vezes acaba entrando em conflito e acaba se aplicando o direito não indígena. Ele acabou sendo enquadrado. Então, começou por aí. Ou por desconhecimento, ou por comodidade, ou por má fé. O que você acha com relação a essa falta de relevância que muitas vezes o julgador ele dá para as diferenças culturais? Falando para que é importante a formação de direito, já começar a trabalhar com as diferenças desde a graduação, entendeu? Eu me lembro, eu participo de um GT, que é um grupo de trabalho de justiça criminal de povos indígenas lá do Amazonas. E lá existem defensores, promotores, juízes, Conselho Nacional de Justiça, pessoas do movimento social que está se discutindo a implementação de uma política pública voltada para o indígena na área da justiça e justiça criminal, entendeu? Que tem a resolução 287 do Conselho Nacional de Justiça. Então, quando você vai olhar essas diferenças, o que acontece? O juiz de primeiro grau, ele tem mais possibilidade de aplicar uma resolução do que o juiz que está numa instância superior, porque ele tem mais tempo de magistratura. E a formação da pessoa, né, a base dela acabou sendo uma base eurocêntrica, eu diria. Sempre. A educação, a princípio, é bastante eurocêntrica, que não tem ainda esse olhar, que na verdade não deveria ser. E muitas das vezes a aplicabilidade do direito às diferenças ele vem muito da pressão do movimento social. Porque olha, eu estou aqui, eu existo, nós queremos que o direito seja assistido, entendeu? Então, daí esse papel de nós, antropólogos, dentro dessa possibilidade de poder contribuir com o direito a essas diferenças, entendeu? E não deixaremos de ser empíricos, científicos, imparciais, entendeu? Mas a nossa linguagem, os instrumentais que a gente utiliza, é para que dentro dessa elaboração desse documento, que é o laudo, que é feito com eles, né, que é a construção histórica, né, a construção da ancestralidade, dos sistemas, é para que aquela pessoa que vai julgar saiba ter uma leitura, de certa forma, um cunho científico, porque o direito é ciência e antropologia também, para que ele tenha convencimento daquele território é uma terra tradicionalmente ocupada e que tem que ser respeitada aquele grupo social que ali está. É muito importante, então, a gente pensar nessa formação de cidadania,
né? Porque falar de diferença é falar de cidadania, Uhum. né? E a tua jornada é uma jornada de uma cidadã. Pois é. Eu estava dando uma olhada, a gente está falando de território, eu estava dando uma olhada no teu currículo, nesse extenso currículo muito bonito, é quase um romance teu currículo, Várias que instituições. você, em momentos do seu trabalho, você esteve presente em outros territórios, a gente está falando de territórios indígenas, mas também o território das ilhas paraenses, né? Essas ilhas que nos cercam aqui no espaço metropolitano de Belém. E uma das coisas que se fala muito é o quanto Belém é uma cidade ribeirinha. Uhum. Né? Como é que tu lidas ou como é que tu tens visibilizado essa questão dessa diferença que é essa existência ribeirinha que muitas vezes ela é esquecida na cidade de Belém? Tu acha que isso é uma vulnerabilidade no sentido do direito também? Ó, essa Eu sei questão porque você já passou por esse dessa espaço, esse experiência, eu trago território. muita experiência do bootcamp da Universidade Federal do Pará, onde eu trabalhei com ações de políticas públicas voltado para os grupos vulneráveis, que são os alunos. E aí, quando eu fui para os campos do interior, existia alunos que vinham dessas de ribeirinhos, que para chegar à universidade ia passar uma trajetória ou ônibus, vinha da zona rural, ou aqueles que vinham de Canoas, para poder fazer o deslocamento para chegar na universidade. E que tinha necessidades materiais, né, a nível socioeconômico, para poder ter a permanência para poder conseguir fazer a graduação e ter excelência acadêmica. E aí eu lembro do ponto de vista na época que eu trago, são essas histórias da garantia de direito, nesse olhar, e nessa época eu estava fazendo direito, era assistente social da universidade, e de certa forma eu tinha esse olhar dessa avaliação hermenêutica do direito, uma interpretação muito mais humana, né? Que o direito dá. O que reforça muito a questão dos princípios éticos do assistente social, né? Que é a defesa inteligente de direitos humanos. E aí a gente percebia, quando eu não avaliava num aspecto, no sentido assim, mas ver, por exemplo, por que um aluno reprovava? Ele não tinha bolsa, por que um aluno que tem bolsa permanência acabava reprovando? E você, por detrás, com o olhar do assistente social, via que havia violência sexual, violência doméstica, que isso também afeta o rendimento. Sim. E aí você vai elaborar um documento, por isso que eu estou dizendo, mesmo que eu não exerço o serviço, o direito, mas eu me aproprio das ferramentas do direito até para Enquanto assessora, você precisa estar informando. elaborar e também orientar dentro dessa perspectiva. E quando aquela pessoa ela chega, é incrível como as pessoas olham, tu é assistente social, mas quando você fala assistente social formado em direito, as pessoas já olham assim, opa. Por incrível que Essa pareça, autoridade. eu não sei por que as pessoas têm essa percepção, Por né? causa da formação histórica do que é o Aí curso de tem essa direito, percepção né? de ser elitista e as pessoas já ficam assim, não, mas aquela mulher, ela entende das coisas, né? E não era. Então, quando eu elaborava um documento, era justamente para ver a questão das denúncias do Ministério Público. Eu acho que eu me lembro de uma coisa muito legal, quando eu trabalhei na Defensoria Pública da União, e que nós fazíamos a DFU, né? Itinerante, e nós fomos para o arquipélago do Marajó. E aí, juntamente com a CNBB, salvo engano, era contra a exploração sexual das crianças e adolescentes lá de São Sebastião da Boa Vista. E aí nós fomos apurar alguns casos, na verdade eu elaborava os documentos para ser encaminhados aos órgãos competentes, para que diminuir o índice de violência, ver a questão da aplicabilidade da política pública, encaminhar as questões daqueles que deveriam ser acho que condenado pela violação que estava praticando contra aquelas crianças, né? Em que condições aquelas crianças estavam e qual era o nosso papel enquanto Estado para poder inibir esse tipo de violação de direitos para grupos sociais com uma criança que acaba perdendo sua infância e adolescência. E deixar claro, essa questão da exploração sexual ela não é uma questão apenas do Pará, não é Ou do apenas do Marajó, que tem sido Marajó. A polemizado, exploração, ela está em toda parte do Brasil. Mas como eu falo? inclusive nas cidades. E principalmente nas cidades. É porque, infelizmente, a pessoa só existe se for quantificada em dados. Por isso é interessante, eu sou apaixonada por pesquisa, é você desvelar essa realidade social e, de alguma forma, poder contribuir através do conhecimento para mudar aquela realidade. E aí, lá, na época, eu lá trabalhando na Defensoria, porque eu fiquei na Federal, depois eu consegui uma sessão para a Defensoria Pública da União, elaborava esses documentos que, de alguma forma, possibilitava que
o juiz, o Ministério Público, a Defensoria Pública pudesse agir para garantir direitos e contra a violação e diminuir essa exploração que lá estava no Marajó. Mas isso também interesse político da pessoa para que as coisas mudem, né? Porque parece que quando está na mídia, aí todo mundo aparece, coitada, e vai lá, doa a cesta básica, achando que vai resolver o problema. Não se resolve o problema dessa forma. As ações, elas são ações continuadas. E, além dessa instrumentalidade de direito, você tem que ter por detrás uma relação política para que a coisa ela mude, né? Essa responsabilidade política, ela está em qualquer um de nós. Então, eu sempre digo, eu não sou advogada, mas o meu conhecimento me permite, dentro do direito e do serviço social e da antropologia, de alguma forma contribuir com esses grupos sociais. Quando tu colocas aqui, eu me deparo com uma situação muito do início do curso de Direito, em que as pessoas estão encantadas com a letra da lei, e elas se deparam com princípios como liberdade, justiça, igualdade, e elas se chocam muitas das vezes quando a gente fala em políticas de igualdade, e elas têm dificuldade de entender que essas políticas de igualdade, elas atuam agindo no mundo que é desigual, e por isso precisa se produzir igualdade trabalhando a partir da desigualdade, construindo desigualdades que vão gerar, de fato, igualdade. Isso é contraditório, mas isso só demonstra, como a gente tem conversado, que direito é produzido na vida, é um processo constante de luta política. E esses direitos, eles não vão existir se nós não estivermos envolvidos em processos políticos de materialização dos direitos. Dizer que todos são iguais não é suficiente. Você precisa de ações políticas, você precisa de vontade política, você precisa do direito atuando através da produção de ações. E aí é importante ver como tu participas disso e o quanto tu centraliza a tua ação para fugir da perspectiva meramente ideal. É um direito do fato, é um direito que se realiza na diferença. E isso é muito importante para a gente poder instigar os nossos discentes, nossos alunos, nossos pesquisadores a conhecer cada vez mais essa variedade, esse leque de disciplinas que muitas vezes estão no primeiro semestre, que é a filosofia, a antropologia. A partir do quinto semestre é que quando aperta o direito e fica aquele direito instrumental, né? Que é aquele direito da letra da lei, né? Mas as disciplinas iniciais, elas te dão essa possibilidade desse olhar diferenciado, né? Porque passou essas fases do primeiro, segundo, terceiro, acho que lá pelo quinto semestre, as coisas acabam ficando na compartimentação das leis. Direito civil, direito tributário, direito constitucional, direito administrativo, né? E aí tu tem que compreender isso tudo de uma vez e ao mesmo tempo entender que uma coisa é interligada à outra, né? Então, por exemplo, tu vais compreender que aquela improbidade administrativa que vem do direito, direito administrativo, aquela improbidade, ela vai afetar um grupo social quando o determinado recurso ele não é aplicado numa política pública. E aquele gestor ele vai responder. Se ali ele está para gerir como coletivo. E quando ele pensa o caráter individual, ele vai responder. E aí tu vai aplicar qual seria a sanção, né? Que ele vai responder administrativamente e criminalmente. Ou seja, por mais que o direito esteja dividido em caixinhas, como a vida não está dividida em caixinhas, a gente é o tempo todo. Ele acaba você se apropriando para poder você... e é muito documento, é essa linguagem. Eu agora, nessa questão da minha qualificação do doutorado, que eu estou tentando esse desafio de trazer a linguagem do direito e a linguagem da antropologia, que trata da questão dos laudos nos processos criminais envolvendo indígena, que é um debate que tem efervescência no sentido assim, as pessoas muitas vezes desconhecem e acham que o direito a um laudo é um favor. Uma arbitrariedade, quase uma arbitrariedade. É um favor que está fazendo. Não é favor, isso está previsto na Constituição, no artigo 31, isso está previsto no Estatuto do Índio, na Convenção 69, mas o que acontece está muito cristalizado. E agora, com essa questão do momento político, aí você tem que olhar o momento político, quem está no poder.
que têm a percepção do respeito a essas diferenças, eles passam de ser o que estão lá na base, lutando, e passam a fazer parte da gestão. Porque os próprios indígenas hoje, os próprios quilombolas, as pessoas com deficiência, as mulheres lutaram para ocupar esses espaços, estão ocupando esses espaços e estão promovendo direitos como protagonistas das suas próprias histórias. E aí, diante da gestão que aqui está, que tem que ter interesse político pela coletividade, as coisas elas acabam andando. Mas sempre vai existir aquela correlação de forças, né? De um lado conservador, que quer concentrar a renda para um grupo menor e que as pessoas que estão aqui embaixo não saem daquela condição, não ascenda, né? Não promova essa liberdade de existir com respeito como sujeito de direito, né? Já que estamos no espaço do Estado Democrático de Direitos. Então, é isso que é o legal. Então, quando eu vou construir, eu digo que é com eles. Eu faço parte desse GT no Amazonas, eu faço parte do grupo de estudos jurídicos da APIB, da Associação Indígena, né, Brasileira Indígena, que o Eloy, que hoje é secretário do Ministério dos Povos Indígenas, faz parte, a gente faz estudos jurídicos. E olha o que é interessante, eu sou aluna dos próprios indígenas. Eu aprendo com eles. Então, a gente vai desconstruir a história, desconstruir direito a partir deles. Porque agora, eles e elas já estão construindo livros, conhecimento, saberes, não aquela construção do não indígena, mas a construção a partir deles. Porque eles que são os protagonistas. Então, eu estou aprendendo, é um reaprender. E é interessante trazer essas experiências. Eu acho assim que nós estamos na Semana dos Povos Indígenas, mas é uma semana que tem que se trabalhar, que é uma semana que não é um dia, é uma luta constante todos os dias, e que nós que não somos não indígenas temos que nos juntar para lutar por essas diferenças, né? Não é a percepção de humanidade, não é questão só de humanidade, porque quantas e quantas vezes a gente não é violado, a gente não tem consciência disso, né? Essas violações do cotidiano. Eu tenho certeza que tem pessoas que são formadas em direito, olha, eu já vi situações de mães que têm filhos com deficiência, que são mães atípicas, que se formaram em direito para poder garantir o direito do filho, para poder elaborar um documento quando o plano de saúde ele não quer garantir aquele atendimento médico, o atendimento especializado. Olha como é a prática, olha como é a necessidade de uma mãe, né? Eu sei que eu já atendi, que teve que fazer o direito, entendeu? Porque não entendia a linguagem. E a partir do momento que ela se apropria disso, ela vai fazer associação de mães. Se torna protagonista. Ela se torna protagonista, é isso que eu quero dizer. Então, o direito dá essa possibilidade, sabe? Desse viés. Então, essas formações, eu acho que hoje tem faculdades e faculdades de direito, mas a faculdade que tem esse olhar de alteridade e que tem a questão do respeito às diferenças, já coloca no desenho curricular direitos específicos de grupos sociais, estudar a Lei Maria da Penha, o Estatuto do Idoso, das pessoas com deficiência, a Convenção 69, o Estatuto do Índio, é importantíssimo. Bom, eu vou então encerrar aqui a nossa apresentação. Eu vou agradecer muito. Pois é, comigo ficava muito. Nós sabemos. Eu também tenho muito mais a perguntar. Mas eu acho que esse nosso encontro foi muito rico. Não teve nenhuma pauta que não fosse absolutamente atual, relevante, necessária para a formação do direito e para pensar um direito novo, um direito de fato contemporâneo. Esse direito contemporâneo é um direito político, é um direito que fala sobre a nossa luta diária. Então, eu quero agradecer a Valdene e agradecer a todos que vão assistir o nosso podcast e vão refletir um pouquinho sobre esse mundo que é o curso de Direito. Então, muito obrigado. Obrigada. E, novamente, obrigado a todos que estão assistindo. A todos, todas e todos. Exatamente.